Olá, pessoal! Começamos a semana, então vamos lá seguindo nos estudos, tá? A gente tem essa marcação importante aqui. Bom, o que aconteceu? O índice ele tinha um gapzinho para fechar, ele tem esse gapzinho aqui embaixo, só que ele vem num movimento de alta muito forte, ó. Lá no dia 5, ó, tá vendo? Que ele rompe aquela lateralização. Então, ele tá pagando a altura dessa xícara, né? Eu acredito que seja um dos motivos dele ter subido tanto também. Tava pagando a altura dessa xícara. Vamos ver se ele pagou esse alvo. Ele tinha outros alvos ali também, ó. Ele ainda tem um pouquinho para cima, ó. Tudo isso aqui, essa região toda aqui ainda para cima, se for de interesse dele. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que ele vai subir mais um pouquinho, como eu já tinha dito. Eu falei na quinta-feira que, inclusive, eu acreditava na sequência compradora para sexta, só que daí ele abriu um gap de baixa e lateralizou, ficou no range, não saiu desse range. Esse range só fortaleceu mais ainda essa ideia do comprador, tá? Então, o que eu tenho aqui? Bom, como ele fechou mais vendedor, eu preciso então que ele abra um gap bem afastado aqui do preço, tá? O preço também, a POC tá em cima dele, do fechamento. Ele tem essa cunha e tem alvos para cima. Então, não é novidade nenhuma que o mercado tem isso. E também porque ele quebrou fundo, depois ele quebrou topo, tá? O topo anterior quebrou fundo, quebrou topo. Isso depois ele tentou fazer a venda e não perdeu o fundo. Então ele fez um POI aqui, ó, uma grande região de POI aqui, POI, tá? Esse POI que ele criou aqui, ele vem e faz um canal de alta. Então, assim, o que eu penso? Existe uma possibilidade bem remota dele vir buscar as Favor Gaps compradores aqui embaixo e subir, tá? A gente vai abrir com bem longe do ponto de fechamento. Vai abrir, vai andar de lado, vai trocar isso tudo e depois vai buscar as altas, tá? Não é tão simples assim, porque a gente precisa olhar o primeiro pivô do dia, onde é que tá o 50% do primeiro candle do dia, o tipo de pivô que ele vai configurando, né? Mas, até porque a gente tem aqui esse retângulo vermelho, é o retângulo que tem Favor Gaps vendedores, e o verde é os compradores, tá? Que é o resíduo que ele deixou da semana passada. No fecha fora, fecha dentro semanal, ele estaria mais para comprador também, mas ele não fez teste de mínima efetiva. Aí que tá. Ele pode vir buscar o teste de mínima efetiva, e se ele perder esse caixotezinho aqui e esses fundos, porque não tem tanta liquidez, aí ele pode vir buscar o fechamento do caixote e até mesmo pegar esse POI, tá? Esse POI comprador que tá aqui, ó. Então, eu já marquei essa região aqui do retângulo, tá? Mínimas, 185, 239, mas ele pode vir mais ainda, tá? No teste de mínimas. Pode vir mais embaixo ainda, mas ele não tá querendo pelo que eu tô vendo, tá? Ele tem mais dívidas para cima, então ele pode ficar estagnado até trocar a configuração para alta mesmo, tá? Então ele pode dar uma continuidade da alta. Ele pode abrir em gap também acima da POC, acima de 50%. Pode abrir em gap e vir buscar essa região aqui em cima, tá? Testar topo anterior, pegar liquidez e pagar essa dívidazinha. Então o índice ele tá assim, comprador, ele vai ganhar o primeiro candle do dia, se ele abre aqui em gap, né, de preferência, já abre em gap, ganhando a POC 50% do dia anterior e o primeiro candle acima dele, né, 50% acima dele. Aí ele vai buscar essa região aqui, ó, de 137,471, tá? Não vou desenhar o movimento do mercado, porque realmente ele tá com alvos em cima e embaixo, ó. Ele pode seguir nesse range também, tá? Ficar preso aqui, como eu falei. Então, ele tem um POI comprador aqui embaixo, ele tem dívidas aqui em cima, tem um gap para fechar também aqui embaixo, não fez teste mínimo. O ajuste tá aqui. Então, lembrando que se o preço fica preso entre a POC ou a VWAP, tá? E o ajuste, ele fica fazendo esse movimento aqui, né?
Ele vai ficar fazendo esse movimento aqui. Então, o importante é observar a quebra, né? A quebra dessas regiões e também a criação e a forma de estruturas compradoras. Ele fez aqui um W até, ó. Ele fez um W, mas no teste, olha onde é que ele veio buscar o teste, ó. Aqui embaixo. Então, ele não fez uma estrutura legal, embora ele tenha entrado aqui nesse canalzinho, né? Tá, fechou o dia no canalzinho de alta, né? Então, a gente precisa realmente ter muita cautela, porque se ele abre no preço, ele pode dar continuidade do range. Mas temos também uma leve tendência a ele buscar o POI comprador aqui do fundo, se ele já não quiser buscar esse topo. Outro ponto que pode acontecer, ele já abrindo um alvo aqui em cima e mergulhando, ó. Isso a gente já viu acontecer também. A gente tem esse alvo, a gente torce para ele abrir no preço, virar comprador, e ele abre aqui em cima, ó. Isso também é ruim, porque a gente, claro, vai vender, vai descer bastante, né? Só que a gente fica vendo que ele viés comprador e ele já abre lá em cima no alvo, nesse alvo aqui, tá? Então vamos ver onde é que ele vai abrir. Eu prefiro que ele até saia aqui dessa região do range, né? Que ele já cria um direcional aí e começar bem a semana, tá? Lembrando que aqui a gente tem Fiber Gaps vendedores, Order Blocks e aqui embaixo os compradores. Então, marque a região. Lembrando que essa região de 137.400 e 137.500 é uma região de dívida. E não vamos esquecer desse gapzinho que ele tem aqui, ó, do dia 7 de agosto, tá? Embaixo também tem um POI comprador aqui também nessa região, tá? Então, temos o alvo da cunha, POI comprador no fundo e aqui também ele tem que sair fora dessa região. Então, aonde ele abrir que vai configurar a direção, e vocês tendo os alvos e as regiões, fica bem mais fácil para vocês ir monitorando o tradezinho de vocês, tá bom? E o dólar, como que está o nosso dólar? Ó, o dólar, ele chegou nesse fundo, se vocês verem que ele tá fazendo aquele movimento em L, que eu falo, que até inclusive eu observei do índice. Ó, o que é o movimento em L? O mercado, ele desce, anda de lado. Aí ele faz esse movimento, né? Anda de lado, desce de novo, anda de lado, desce de novo. Ele faz esse movimento, tenta fazer um rompimento, né? Pega a liquidez daquela lateralização, e ele segue fazendo isso, tá? Ele ainda tá buscando. A gente tem até um vácuo aqui em cima, ó, que ele já foi pegar ali a região, mas ele realmente pode estar buscando aí uma região mais de fundo. O que eu chamo de região estranha é porque se a gente colocar lá no diário, no dólar, ele tá bem no fundo, ó. Ele fez um fundo duplo, tá vendo? E ele faz tempo que ele não vem pra cá. Ele tá com o alvo aqui pra baixo, ó. Mas olha só o quanto que ele já desceu, tá? Ele já desceu bastante no diário, ó. E é uma região estranha, porque por preço, faz tempo que ele não chega nessa região, né? Ó, tá vendo? Desde 2023, início ali de 2024, que ele não tava nessa região, tá? Então, a gente chama de região estranha do preço. Pode ser que ele ande de lado agora, tá? Meio que rejeita essa região, enfim. Então, ele tem alvos por baixo, tem liquidez, mas eu acredito que como ele já fez um fundo duplo, ele meio que negou, né? Vamos ver se ele vai atuar como inside candle no diário e ele abrir abaixo dos 50% de sexta. Aí, se ele for vendedor, vocês vendam, marquem, né? Que ele pode também vir querer testar. Ó, o que eu gosto de analisar? Ele pode vir aqui, ó, nessa região aqui, testar ela, tá? Que seria os 80% da quinta-feira, tá? Então, marca o 80%, também marca os 50%. E aí, se ele abrir abaixo dos 50 e não ganhar, testar os 50 e descer, romper o fundo,
aí a gente vai ter um alvo bem legal, tá? Vamos olhar ali. É porque no... Se eu fosse colocar aqui bandas... Ó, ele ainda tá na tendência vendedora, né? Ele não perdeu essa tendência. Ó, pelas bandas de Bollinger a gente vê isso. Tá? Só tirar as linhas de pó aqui, ó. Ele tá margeando a parte inferior da banda, tá vendo? Ele não chega a fechar dentro. Só tá fechando fora, ó. Então, aqui ele ainda tá com a tendência vendedora. Só que daí ele tem que configurar o que no dólar. Ele pode subir, né? Ou ele pode abrir aqui nos 80 e descer também. Como eu já falei que eu já vi ele fazer. Né? O preço ele abre já no alvo de 80 e vai descendo, ó. E vai rompendo tudo que tiver pela frente. Então, ele pode ir seguir, porque ele tem um alvo aqui embaixo. No 5,390 por aqui, tá? Ele tem um alvo interessante por aqui. Então, pode ser que ele siga descendo. Mas aí ele pode... O que ele faz? Faz aquele teste de 80% do anterior e desce, né? Ou... Como eu falei, ele é um insidezinho, né? Ele pode entrar aqui dentro, ó, fazer o pullback e descer, né? Ele pode fazer esse movimento também, tá? Então, a tendência macro é venda. Agora, o ponto que a gente vai vender é o que vai configurar a abertura, os 50% do primeiro candle, a estrutura, né? Tem que fazer um topo para a gente poder vender. Né? O vendedor, ele tá sempre nos topos. Então, é essa região que a gente vai buscar sempre as vendas, tá? Então, era isso. Vamos observar amanhã se o dólar segue nessa tendência vendedora ou vai andar de lado aqui também, no diário. Vamos olhar aqui no gráfico de 30 minutos, o que ele tem para nós. Isso que eu nem olhei os favorite gaps dele ainda, né? Olha o que deu. O que aconteceu? Deu pane no sistema. Às vezes ele faz isso, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou passar para 1 minuto. Ajuda, né? Passar de novo para 30. Ah, agora foi. Um bugzinho do Profit, eu acho. Fechar isso aqui. Realmente não sei o que aconteceu. Sumiu todo mundo, ó. Só tá o dia... Só tá o dia 8. Dia 8, nem... Olha. Que estranho, né? Internet tudo ligado. Não sei, deu um bugzinho no Profit aí, não consigo sair daqui. Vou voltar para 1 minuto. Não entendi o que deu no Profit, mas enfim. Bom, enfim. Nós temos aqui, ó, um order block comprador, tá? E um favorite gap. Mas ele tem, ó, essa região aqui mais vendedora, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de marcar o caixote do fechamento e observar onde é que ele vai abrir. Lembra que o dólar gosta muito de manipular a abertura, né? Então, se ele for vender, o que ele pode fazer? Tá? Se ele for vender. Aí a gente vai olhar se a tendência do dia anterior
Ele tava lateral, daí deu uma subidinha no final do dia, que era um canalzinho ali de alta, né? Mas a macro dele, da abertura, ele foi bem lateral, né? Levemente comprador, né? Pelo fechamento. Ele pode manipular, tá? Essas regiões aqui, tá? Então, a gente tem que observar esse movimento agora. Até porque ele pode fazer aquele movimento de correção 1, 2, 3, para fazer um 2, 3, 4, 5 vendedor também. Então, ele pode, o que é 1, 2, 3? Ele pode lateralizar nessa região, tá? Acho que isso também é bem importante a gente olhar. Assim como o índice pode andar de lado, o dólar também tá nessa propensão aí andar de lado também, tá? Então, o que ele pode fazer? Como eu falo, ele gosta de manipular a região. Se ele for vender, ele vai abrir um pouquinho aqui em cima, ó. Ou então ele vai abrir um preço, só que daí ele vai fazer aquele topo. Ele vai buscar aqui os order blocks, né, vendedores, para depois descer, tá? Então, observa isso também, tá? Se ele abre no preço, aí fica mais fácil, porque vocês têm referência os topos anteriores, como uma continuidade e captura de liquidez para ele descer. Então, é só observar isso, tá bom? Eu sei que é bem difícil, porque a gente está começando a semana, a gente está meio sem referência, né? Mas observando assim, ó, até esses arredondamentos que ele faz aqui no fundo, ó, que sugeriu essa alta, né? Então, só que, ó, e ele tem bastante coisa ali para cima também, né? Então, assim, ele pode andar um pouco de lado para trocar a estrutura para alta, mas até isso ele pode dar vendas e compras dentro de um range novamente. Então, a gente vai acompanhar. Esse dólar tá meio estranho ultimamente, né? Tá bem ruinzinho. Tá dando poucas pernadas grandes, como a gente gosta de fazer. Aqueles dias que a gente fazia 100 pontos num dia, não tá tendo mais, né? Os rangezinhos, as amplitudes estão bem curtas, né? Tá, então marca assim algumas regiões, ó. Por exemplo, 5,473, a gente tem um order block vendedor, até essa região de 5,468, tire um print, marque. E esse aqui é um ponto comprador, não, 5,460. Esse é um ponto comprador. Tá? Tem alvos compradores, tem mais alvos compradores do que vendedores nesse momento, mas isso vai depender muito da região que ele for abrir. Se ele for virar comprador, na tendência compradora, né? Ele abre aqui embaixo. Ele abre aqui embaixo no preço para subir, né? Ele abre reto. Então ele vai manipulando. O dólar ele gosta muito de manipular isso. Tem que olhar o cheio, como é que ele vai abrir também, pra gente ter uma ideia se vai ter diferença ali de pontos, né? Tipo, às vezes o cheio abre mais em cima, aí a gente sabe que tem uma distância legal para subir no mini, né? Para buscar igualar o cheio. Tá bom? Boa semana, pessoal. Bons trades. Quem quiser renovar a sala, fiquem de boa, tranquilo. Eu vou dar uma aula especial para quem renovar. Aí vocês vão escolher o tema da aula, se vocês vão querer uma aula de pivôs, de mentoria de pivôs, ou se vocês vão querer uma aula de fluxo, tá? Daí vocês avisem lá quando pagar, quando renovar, tá bom? Aí pode ser aulas particulares também na semana, a gente pode agendar novamente. Eu sempre espero vocês me chamar para a gente poder agendar a nossa aula de estudos, tá? Do simulador comigo. Eu deixo a agenda bem aberta para vocês. Então, quem for renovando, atualizando lá o pagamento, é só me chamar que a gente já vai agendando, tá bom? Que eu já tô bem melhor da pneumonia. Até mais, tchau, tchau.